O capítulo começa com o nosso menino Washington falando sempre poderia piorar. Pensamentos como esse eram o que se passava por otimismo agora. Eles estavam em uma floresta muito bizarra. E claro, muito cautelosos. Eles desciam e o carinha aí do lado falava que tinha um Crosses por perto. Um grupo de caça à frente foi pego. Quando desciam, Washington dizia ao tal de Ronnie que foi tudo muito rápido. Uma mentira boba, porém. E o carinha de verde era o Warren, e que ele estava lá, assim como ele, procurando respostas. Ele dizia em seu monólogo que, se houver um mínimo sinal de perigo, largamos ele. Dissemos a ele, e ele disse tudo bem. Até deve estar esperando por isso mesmo. Ou seja, ele só estava ali porque queria morrer. Ele havia se agarrado ao Warren desde que conheceu os dois no Canadá. Um substituto para armas, quando necessário. Lewis e Curtis são mais difíceis de ler. Lewis, sobrevivente e eremita, estava esperando encontrar todas as armas que puder. Ele admitiu que sua paranoia não cobre a extensão total de uma vida de horrores. Curtis era um viciado em adrenalina, que é uma das muitas razões de não ter certeza como ele ainda está vivo. Eu falei com ele sobre o arco. Arcos. Nem vou começar a falar sobre isso. Não sei os detalhes exatos, mas sei o principal. Nenhum deles estaria aqui se não fosse pelo Warren. E Warren não estaria aqui se não fosse por mim. Fiz meu caminho pela costa leste depois que o mundo acabou. Encontrei Warren no Canadá, me tornei útil. Meu conhecimento de arquitetura e armas manufaturadas estava pelo menos 300 anos atrasado. Tão perfeito. Warren e eu nos juntamos em Halberds e trabalhando em fazer armas, que costumava ser um hobby, mas eventualmente eu tive que falar. Ele falava sobre a Amy, sua ex-namorada, que acabou trabalhando com aquele professor doido e tudo mais. E contou do fatídico dia que levou ela para uma das palestras dele só para dar risada da cara do homem. De qualquer forma, eles perderam o contato subitamente. Trocavam mensagens por e-mail e tudo mais. Só que aí, pouco depois, ela estava irritada com seu namorado, queria alguém para reclamar e fazer sexo pelo telefone. O ponto é, o chefe dela era arqueologista. Ele tinha uma teoria que a princípio era pura maluquice. Isto é, a praga Crosser, que dizimou quase todos os humanos na era pré-histórica. Só que agora não parece mais maluquice. Washington dizia que ele sabia o básico, mas Amy disse que tinha muito mais. Ele falava que Amy dizia que era uma loucura, mas era uma loucura interessante. Humanos não morreram 75 anos atrás. Houve uma razão para isso. Warren tinha falado sobre ir para a floresta com uma espingarda e derrubando o quanto deles puderem, antes de usar as duas últimas munições em si mesmo. Mas claro, ele não faria porque não gostaria de se arriscar tanto, até porque seu suicídio seria ineficiente. Warren era o pilar daquele lugar. Um organizador. Era parecido com ele em muitas formas. Devia haver uma razão, e se não houvesse, ele morreria. Tudo que ele precisava era de uma mentira. E a mentira era a esperança. E isso os liderou até ali. Parecia a entrada de um bunker. Lewis analisava bem o local e dizia que aquilo era desenvolvido pra caramba e que pelo jeito já existia há anos. E ele se sentia um amador diante do preparo do Nelson. E Washington dizia que ali embaixo era o local que escondia a verdade. Estamos de volta a 75 mil anos atrás. Nosso Lion dizia que havia perdido o rumo depois de dias no barco, afinal era tudo igual. O sol se levantava, o sol se punha, outro escravo foi chicoteado até a morte para manter os grandes tubarões brancos remando. Tentou até pensar nas piadas que o Flecha faria. Flecha perdeu sua língua no segundo dia. O som que ele fazia perturbava os homens de sangue. E todo mundo ficou quietinho depois disso. Ele devia ter morrido, mas o mantiveram vivo, de certo modo. E eles o marcaram para se lembrarem o que ele fez a eles. Junto com todos os cativos, nos alimentávamos bem. Eventualmente, fazíamos tudo de cabeça baixa. O que quisesse de nós, nos queriam fortes. Quando chegamos em terra, parecia um lugar estranho. Fui capaz de ter um momento maravilhoso. Isso não era nada como eu imaginava. E então, pegaram um dos homens sem membros e puseram fogo nele. Depois de um tempo, o jogaram na água. O alimentaram com folhas estranhas e ele ficou calmo. E repetiam o processo. Fogo, água, folhas. E assim por diante. Quando marchamos ele adentro, ele era carne crua e esqueleto.
mas ainda estava vivo. De novo, perdemos a trilha por dias. Se via fumaça à distância. Pensei nos deuses deles. Como deveriam ser? Imaginei a pilha de corpos alimentando eternamente. Mas minha imaginação estava errada. Não era nada disso. A verdadeira imagem do acampamento dos homens de sangue era muito mais criativa do que eu sequer imaginava. Por isso, sou agradecido. Crianças eram separadas pelo tamanho, empurrados através de buracos feitos. Os homens de sangue pareciam animados por carne fresca. Os adultos, sem membros, eram empurrados para o cercado. Eu vi a primeira dica do destino deles ainda na rua. Carvão em brasa era colocado dentro deles para cozinhar os órgãos internos, que chamavam a atenção dos homens de sangue que passavam. Eles os comiam, enquanto o homem aberto se contorcia. Depois disso, pequenos ossos eram passados de um homem de sangue para outro. A troca acontecia quando um desejava algo de outro. Esses ossos eram delicados, preciosos. Homens de sangue caminhavam com seus animais, pequenos homens, diferente de tudo que eu já vi. Enormes homens brancos com mãos esculpidas, feito machados, guiados como animais de estimação. Havia homens com buracos em seus corpos, fechado pela mágica do homem-sangue. Não tinha ideia do que era, até que passei por uma esquina. Nada disso seria nosso destino. Tudo que vi só piorou tudo. Se era assim como eles tratavam os outros, como eles nos tratariam? E por que eram tão cuidadosos em nos manter vivos? Nenhum de nós sabia para onde estavam nos levando, até que vimos isso. Então tivemos certeza. Seria lá. Teria que ser lá. E quem quer que estivesse lá dentro era o Deus de tudo isso. E ali estavam os 3 regentes. 2 deles se levantam, e o homem dizia: "Você entende isso? Eu falo sua língua. Fale!" O homem mais uma vez pergunta: "Você entende?" Elion confirmava. A mulher dizia: "Ele é o primeiro, irmão." O homem repetia sua fala e em seguida dizia: "Essa é a primeira criança. Por enquanto, não espero mais. Fim do chefe duplo. Comece a era do chefe triplo. São os melhores guerreiros encontrados. Serão parte das celebrações." E a mulher dizia que seria uma festa inesquecível. O moleque apontava o dedo e falava: "Eu quero gozar no grandão." Só que ele tomava uma lapada da mulher. E o cara dizia: "Você é o chefe dos chefes. Quer fazer isso? Então faça." Um dos malucos era rendido e o moleque falava: "Force a entrada. Restrição é errada." Mano, sim, é isso mesmo que vocês estão pensando que vai acontecer. Puta que pariu! Estamos no presente e os caras tentavam abrir a entrada do bunker, mas estava trancada. O Lewis então se oferecia para abrir, e o Lewis tinha um entusiasmo bem amador por invasões. Só que ele entendia das coisas. Aí passou um tempinho, o Warren achava alguma coisa interessante e chamava todo mundo. Que era o quê? Um corpo. Era um cara todo ferrado. E Washington via a tatuagem no pescoço do cara, que era a mesma do Tommy, seu velho amigo. Mas que coincidência estranha ele estar ali, né? E aí os caras tentavam deduzir a causa da sua morte. Warren dizia que ele pudesse ter comido seus próprios dedos, mas Washington dizia: não, ele teria sangrado rápido demais para se preocupar com comida. Ele comeu seus próprios dedos para passar o tempo. Aí do nada, bum, uma explosão acontecia. Os caras voltavam correndo, e é como ele havia dito, o Lewis tinha um entusiasmo amador. Isso foi porque o Lewis achou uma armadilha. Só que o Lewis estava gritando muito, cara. E eles tinham que calar ele o mais rápido possível. Warren mandava Kurt subir naquele poste o mais rápido possível. Precisavam urgentemente averiguar o perímetro. O Kurt subia e não precisava dizer nada. E o que estava vindo era encrenca. Encrenca em dobro. Vem do nosso segundo capítulo.